Achou, diga, eu achei. Quem achou vai para o céu. E quem não achou, pastor? Vai para o céu também, irmão. Oh, glória. O verso 13 do capítulo de número 2 diz assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele estava falando do templo do seu corpo. Quando, porém, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhe dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Feche os seus olhos, curve a tua cabeça. Pai de amor, nós te louvamos, te adoramos, Pai, nessa noite. Como é bom, nós preparamos esse ambiente, Pai, para que pudéssemos sentir a tua presença neste lugar. Na verdade, a tua presença está dentro de nós. É necessário queimar, mas quando uma chama se junta a outra, e uma chama se junta a outra, e uma chama se junta a outra, Pai, nós sentimos o fogo de Deus aqui neste lugar. Pai, permita que a tua palavra, ela seja como uma semente, que ao cair, caia numa terra boa. Não permita que ela caia no meio dos pedregais, ao ponto dela não produzir raiz, e assim morrer no meio das pedras. Não permita que a sua palavra e a semente caia, Senhor, no meio dos espinhais, ao ponto dela sufocar, e por ser sufocada ela não consiga produzir, não consiga crescer. Mas permita que ela caia numa terra boa, que ao cair ela possa produzir, possa crescer, possa produzir frutos, e que sejam frutos de arrependimento, frutos esses que nós iremos colocar na nossa caminhada cristã, no nosso comportamento cristão, que vai nos fazer crentes melhores. Pai, nos ajuda. Nós pedimos a tua bênção sobre nós, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Eu gostaria que você colocasse os seus olhos aqui. Eu não queria perder nenhuma frase daquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Eu gostaria que você também não perdesse isso. O capítulo de número 2 do Evangelho de João é o capítulo quando Jesus começa o seu ministério. Todos nós conhecemos que foi numa festa de casamento em Caná da Galileia que Jesus realiza o seu primeiro milagre. Começa então o ministério de Jesus. Ainda no capítulo de número 2, nós vemos que Jesus, quando sai de Caná da Galileia, ele vai para Cafarnaum. E depois, quando ele sai de Cafarnaum, Jesus vai para Jerusalém. Por quê? Porque era a festa da Páscoa. Todo judeu, uma vez por ano, ele deve ir para Jerusalém, oferecer sacrifícios a Deus. Eu não sei se você já se fez essa pergunta:
Por que o judeu não faz mais sacrifício nos dias de hoje? Porque naquele tempo ele tinha que oferecer sacrifício para Deus, ou era um boi, ou era um carneiro, ou era um pombo, e ele não deveria ter nenhuma mancha, nem mácula, nem ruga, deveria ser puro. Eu não sei se você já se fez essa pergunta, por que até hoje os judeus não fazem mais sacrifício? Os judeus deixaram de fazer sacrifício 70 anos depois de Jesus, quando o templo de Israel foi destruído, o templo de Jerusalém, melhor dizendo, foi destruído. E quando o templo de Jerusalém foi destruído, eles deixaram de fazer sacrifício. E todo judeu entende hoje que não é mais preciso o sacrifício, agora é através de oração e de boas obras, que eles entendem que se fizerem oração e boas obras, eles são perdoados. Mas a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então era a festa da Páscoa. Então esse é o momento, eu penso que quando a gente olha para a história de Jesus, para a vida e para o ministério de Jesus, esse é o momento mais intrigante, mais conturbado do ministério de Jesus. Por quê? Porque Jesus entra no templo, e quando Jesus vê o que está acontecendo no templo, meu irmão, o texto diz que Jesus pega um chicote e ele sai batendo em tudo, em todos, ele sai quebrando as mesas, virando mesa, ele expulsa aqueles cambistas, ele expulsa os vendedores que estavam ali. Jesus fica indignado. E quando a gente observa esse cenário, a gente fica assustado, porque a gente não está acostumado em ver um Jesus assim. A gente conhece o Jesus das crianças, vinde a mim, as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. A gente vê um Jesus todo amoroso. Mas, querido, nós precisamos deixar de ser religiosos e entender o que está acontecendo aqui. Porque houve uma indignação no coração de Jesus. Em outras palavras, Jesus fica revoltado quando ele observa e vê o que está acontecendo. Então ele sai quebrando tudo mesmo, sai chutando tudo, sai batendo em todo mundo. E interessante, meu irmão, porque naquela época, como disse, eles tinham que trazer os bois, todo judeu tinha que sair da sua cidade, tinha que sair das suas tribos, de todos os lugares ao redor, e eles tinham que ir para Jerusalém, e tinham que trazer os bois. Quem trazia os bois? Os mais ricos traziam os bois, aquelas pessoas de classe média traziam o cordeiro, e os mais pobres traziam uma ave, um pombo. Então perceba que dava um trabalho, sair da sua cidade, sair da sua tribo, sair da sua região, trazendo boi, trazendo cordeiro, trazendo uma ave. E o que eles fizeram? Eles começaram a facilitar as coisas. Eles começaram a dizer o seguinte: agora você pode sair da sua cidade, você não precisa mais trazer o animal, porque aqui no templo nós vamos vender para você. Nós vamos vender um animal, vamos vender um boi, vamos vender um cordeiro, nós vamos ter a ave que você precisa. Então nós vamos facilitar as coisas. Parece que o retrato do que está acontecendo naquele tempo é o retrato do que está acontecendo nos dias de hoje. Porque nós queremos facilitar o evangelho. Nós queremos que o evangelho seja de acordo com aquilo que a gente quer, de acordo com os nossos interesses. O que chama isso? Isso se chama uma geração hedonista. O que é um hedonista? Um hedonista é aquele que quer quando ele concorda. Ele quer fazer quando aquilo o satisfaz. Ele quer participar quando ele acha que tem que participar. Então nós queremos facilitar as coisas. Nós queremos dar um jeitinho para as pessoas virem para a igreja. Queremos dar um jeitinho para as pessoas participar do culto. Queremos melhorar as coisas, modernizar. Afinal de contas, o mundo está modernizando. E a grande questão, irmão, sabe qual é? Eles vinham para o templo, eles vinham para a igreja. Eles entendiam o que era a Páscoa. A Páscoa era a saída do Egito. E eles vinham para o templo, mas eles não vinham mais com o coração. Eles vinham por tradição.
Eles vinham para o templo porque eles entendiam que aquilo deveria ser feito, mas já não queimava mais aqui dentro. Já não tinha mais fogo aqui dentro. Muitos de nós vamos para o templo. A gente vem para a igreja, afinal de contas, meu pai vem, minha mãe vem, é uma tradição da família, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tenho que ir para o templo, mas já não tem mais fogo. A gente já não consegue mais adorar como tem que adorar. A gente já não consegue mais sentir a presença de Deus como tem que sentir. A gente fica perturbado, porque a gente vê alguém chorando do lado, alguém sentindo Deus do lado, e você olha para dentro de você e você fala, que isso, para que isso, meu Deus do céu. Por quê? Porque você se tornou um religioso. Você vem para o culto, você vem para a igreja, mas já não tem fogo dentro de você. Já não tem mais a presença de Deus. Você vê um fogo, mas aquele fogo não se junta com o seu fogo, porque não tem fogo. Eu venho como profeta de Deus nessa noite profetizar sobre a sua vida, meu irmão. Que o fogo arderá continuamente no altar. Eu quero profetizar que o pavio que fumega dentro de você não se apagará. Se ainda tem fumaça, tem fogo, eu profetizo que virá sobre nós um grande avivamento da parte de Deus, e Deus derramará do teu fogo sobre as nossas vidas. Quantos creem nessa verdade, erga a tua mão para o céu e dê a maior glória a Deus que você puder. Querido, então Jesus fica indignado, cara. Em outras palavras, quando Jesus entra no templo, Jesus se revolta, fala, cara, isso não dá mais para acontecer. Não tem mais como ser assim. Não é possível que vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Até quando você vai continuar vivendo uma vida do jeito que você está vivendo? Ei, Jesus está te dando autoridade hoje para você virar essa mesa, irmão. Você não está entendendo? Jesus te trouxe aqui hoje para você olhar para a tua situação, para você olhar para dentro de você, para você olhar em volta de você e dizer, eu já não aguento mais isso, eu não quero mais isso sobre a minha vida, eu abro mão dessas coisas, eu viro a mesa para que o sobrenatural de Deus aconteça na minha vida. O que Jesus está dizendo hoje para alguns de nós, até quando você vai viver essa vida nos vícios, no cigarro, na bebida, nas drogas? Vira a mesa hoje. Diga, Deus, eu não quero mais isso. Isso é uma questão de posicionamento, isso é uma questão de atitude. Pastor, mas eu não consigo, é maior do que eu. Eu profetizo que o Espírito Santo de Deus vai te capacitar nessa noite a virar essa mesa de uma vez por todas. Tudo aquilo que está te prendendo, te amarrando, impedindo você de viver o sobrenatural de Deus, vai cair por terra hoje, pelo poder do nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para você virar a mesa do desemprego, para você sair daqui da igreja hoje, acordar amanhã cedo e dizer, eu não aceito mais você, desemprego. Eu vou acordar, eu vou fazer a minha parte, eu vou virar essa mesa, e eu creio que Deus vai abrir uma porta sobrenatural sobre a minha vida. Vira a mesa. Vira a mesa, irmão, dessa irmãzinha que você está cantando no trabalho. Nesse caso, fora do casamento, vira a mesa. Para com essas brincadeiras, porque isso está fazendo mal para você, está fazendo mal para o seu cônjuge, e vai fazer mal para os seus filhos. A tua família não merece isso. Vira a mesa hoje, pelo poder do nome de Jesus. Até quando você vai ser esse cara que não serve para nada? Vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja, mas não serve ninguém. Até quando? Você vai ser esse religioso que não tem
relacionamento com a igreja, não tem relacionamento com ninguém. Eu já não confio mais em ninguém. Não, eu não abro o meu coração para ninguém. Até quando você vai ficar assim? Eu profetizo que ainda existe gente boa nesse mundo, irmão. Ainda existe gente que vale a pena abrir o coração. Gente que vai chorar com você. Gente que é compassivo. Gente que tem o coração em Deus. Ainda tem gente boa. Agora, 5 razões, vamos comigo. 5 coisas que eu aprendo aqui. Porque eu penso que o coração de Jesus trabalhou assim. Jesus chegou chutando tudo, mas Jesus pensou, será que não tem líder aqui não? Será que não tem sacerdote aqui? Será que não tem ninguém aqui para ver o que está acontecendo aqui? E sabe por que os sacerdotes não fizeram nada? Primeira coisa, eles não fizeram nada porque aquilo que estava acontecendo se transformou em costume. Eu vou repetir. Eles não tomaram atitude nenhuma, porque aquilo que estava acontecendo no templo se tornou um costume. Era a força do hábito agora. O que é isso, pastor? Isso significa uma concessão aqui, uma outra concessão ali. Ah, tem nada a ver não, vai lá. Não, isso aqui é o que tem, todo mundo faz, em todo lugar tem, vai lá e coloca lá. E o nosso coração trabalha da mesma forma. Ah, o que tem? O que tem? Faltar numa quarta. O que tem não ir para a igreja todo domingo? E você vai abrindo um precedente aqui, você vai abrindo um precedente ali, você vai dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Afinal de contas, todo mundo faz. E olhando para essa verdade, eu remeto essa verdade para os dias de hoje, porque nós estamos vivendo o evangelho da graça. Tem um monte de pregador aí pregando sobre a graça. Se você é antenado, você está vendo. Não, a graça, porque a graça, agora é o tempo da graça. Não, o sacrifício já foi feito. Ok. Não, através da graça nós encontramos salvação, ótimo. Não, através da graça eu fui redimido, aleluia. Não, é a graça que me leva até Deus, é verdade. Só que a graça não te mantém lá. O que te mantém lá? A Bíblia vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, nós precisamos ter uma vida de santidade. Então não é o que tem, não é o precedente, não é aqui pode. Porque se a gente der precedente, se a gente der lugar para o que tem, isso vai virar um hábito. E quando a gente percebe, o mundo já está dentro da igreja, o mundo nos engole. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: aqui não tem o que tem não. Presta atenção. Jesus olha para aqueles líderes, Jesus diz assim: vocês estão transformando a minha casa em covis de lobos e de ladrões salteadores. A minha casa será chamada casa de oração. Não é a graça, mas Jesus pegou chicote, meu irmão. Não tem graça não, viu? Um dia nós chegamos numa cidade lá no interior de São Paulo. E aí tinha alguns amigos dentro do carro. Um amigo perguntou para um senhor varrendo a rua, um gari. Cara, dentro da sua ignorância, varrendo a rua. E meu amigo disse assim: ô senhor, bom dia, qual é a sua graça? Ele falou: rapaz, aqui não tem graça não, estou varrendo a rua 5 da manhã, você está achando que aí está de graça? Bata na mão da pessoa que está do teu lado. Aqui não tem que tem não, irmão.
Segunda coisa, por que aqueles líderes permitiram que tudo aquilo estava acontecendo no templo? Segunda coisa, eles permitiram por conta do comodismo. Diga assim comigo, eles permitiram por conta do comodismo. Por quê, pastor? Porque coisas ruins, muitas vezes coisas ruins, vai se moldando na nossa vida. E a gente vai se conformando com ela. Escute, quando nós sabemos aquilo que é errado, mas a gente vai se conformando com essas coisas, chega um momento que a gente começa a aceitar, por conta do comodismo. Jesus olha para tudo aquilo e Jesus não se conforma com aquilo. Jesus não é passivo diante daquelas coisas. Ou seja, Jesus consegue discernir o que é certo e o que é errado. E de tanto nós nos conformarmos muitas vezes com aquilo que é errado, a gente já acha que aquilo que é errado passa a ser certo. Eu venho nessa noite profetizar sobre a sua vida, que Deus vai tirar todo o conformismo que está dentro de você. Porque enquanto eu estou pregando essa palavra, o Espírito Santo de Deus está trabalhando dentro de você, está apontando para dentro de você, não com um dedo em riste para te acusar, mas está te lembrando de coisas que tem te impedido de viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Ei, quem tem desculpa para dar, nunca tem resultados para entregar. Para das suas desculpas e comece a entregar resultados de vida, e Deus vai mudar a tua história pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Bata na mão de 3 pessoas e diga: Deus vai mudar a tua história, meu irmão. Terceiro, por que eles permitiram os líderes? Ei, eu estou falando com um líder aqui hoje. Estou falando com um obreiro, com um pastor, com um presbítero. É com esses que Jesus está falando. Jesus está falando com um crente, irmão. Por que eles não permitiram, pastor? Eles não permitiram, em terceiro lugar, por falta de entendimento. Eles não permitiram por falta de entendimento. Escute, a Bíblia diz, irmão, que nós devemos voltar às veredas antigas. Por que a Bíblia diz que nós devemos voltar para as veredas antigas? Porque nós esquecemos das coisas facilmente. Nós esquecemos dos princípios, nós nos esquecemos dos valores, nos esquecemos da palavra que foi pregada domingo passado. Ei, nós viemos para a igreja para nos abastecer da palavra. É a palavra que nos dá vida, é a palavra que nos alimenta. Quando nós estivermos, meu irmão, muitas vezes em frente a uma dificuldade, a um problema, o Espírito Santo de Deus vai nos lembrar daquilo que nós temos sido alimentados nessa casa de oração, dos princípios, dos valores, como é que nós devemos nos portar nesse mundo tenebroso. É por isso que a Bíblia diz: olha, volta para as veredas antigas, volta para os caminhos antigos, lembre-se do teu Criador no dia da tua mocidade, quando vier o dia mau, quando vier o problema, quando vier a tua dificuldade, lembra dos princípios, lembra dos valores. O Espírito Santo vai te fazer lembrar de todas as coisas. Mas eles não tinham entendimento. Quer ver, meu irmão, um exemplo de quem não tinha entendimento? De alguém que se esqueceu dos princípios. Davi. Quando Davi assume o trono, lembra da palavra? Primeiro foi Jonatas. Foram 15 anos até o trono. Passou por Jonatas, passou por Saul, passou pelo profeta Samuel.
E depois ele passou pelo gigante. Agora ele assume o trono. E quando ele assume o trono, o primeiro ato político de Davi qual foi? Eu vou buscar a arca. A arca ficou esquecida durante 20 anos. Ficou ali em Kiriat Jeazim. A arca ficou esquecida na casa de um homem chamado Abinadab, que não deu valor à arca. E Davi diz: eu vou buscar, porque o meu governo, o meu trono, eu vou trazer de volta a adoração, eu vou trazer de volta a presença de Deus. E o que Davi faz? Davi faz a coisa certa do jeito errado. Davi pega um carro de boi e vai buscar a arca. Só que o princípio, a palavra, dizia que não era em cima de carro de boi que devia buscar a arca. Eram os levitas que deveriam carregar a arca nos ombros e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, Davi estava cheio de boa vontade. Davi estava com a motivação correta, mas estava fazendo as coisas do jeito errado. Entenda algo, irmão: o errado sempre vai ser errado. O errado nunca vai ser certo. Filho é uma bênção, nossa, filho é uma bênção. Eu tenho 3. Filho é herança do Senhor, mas filho é uma bênção no tempo certo. Filho é uma bênção dentro do casamento. É princípio. É palavra de Deus. Oh, a boca de Deus está cheia aqui, irmão. Pode deixar, pode deixar. É princípio, é palavra. A grande questão é que muitas vezes nós achamos: o que tem? É só mais uma. Não, é normal. Daqui a pouco nasce, está tudo bem. É lógico, tudo bem, mas para cada erro existe uma consequência. Não dá para parecer que é legal, que é certinho. Não dá para a gente se conformar com isso e achar que a igreja é isso, porque não é isso. Princípio é palavra. E a Bíblia diz que nós perecemos por falta de entendimento, por falta de sabedoria. O meu povo perece por falta de entendimento. Eu quero profetizar, meu irmão. Olha, vai para a Bíblia, querido. Vai ler a palavra, minha irmã. Na hora da luta, na hora da dificuldade, vai para o teu quarto, buscar o teu Deus em secreto. E em secreto Deus vai te abençoar. Em oculto Deus vai te abençoar. E depois você encontrará o caminho da honra. Vai para o quarto. Meu irmão, o fogo não começa dentro da igreja. O fogo começa dentro do quarto. É na tua intimidade com Deus. É no teu relacionamento com Deus. Sabe por que a gente se conforma? Sabe por que a gente aceita? Porque aqui dentro a gente vende uma imagem. Você nem fogo tem, mas você faz cara de quem tem. Hipocrisia. A gente é fariseu. Porque o fariseu, quando ia jejuar, ele fazia cara de fome, para mostrar para as pessoas que ele era mais espiritual do que os outros. Você não precisa mostrar, você não precisa representar, você não precisa fazer, porque quando o fogo está dentro de você, quando o fogo está dentro de você, quando menos você espera, aquele fogo vem e começa a te incendiar, de uma forma que você já não consegue mais se controlar. Por quê? Porque a presença de Deus se faz manifesta na sua vida. Quem tem fogo não precisa ficar falando que tem fogo. Quem tem fogo, as pessoas veem que ele tem fogo. Quem tem fogo não precisa bater no peito e dizer eu sou, porque Deus diz que você é. Sem você abrir a tua boca, Deus te justifica e Deus carimba, dizendo: este é homem de Deus. Está autenticado, carimbado, rotulado. Esta é. Eu profetizo que as pessoas verão em você, sem você abrir a tua boca, e vão ter que dizer: esse é de Deus, essa é de Deus, esse é de Deus, essa é de Deus. Por quê? Porque o fogo está dentro de você.
Será que você pode ficar de pé por um minuto? Olha para o lado, e se você perceber, se alguém que está do teu lado, atrás, à frente, tem fogo, eu quero que você dê um abraço nele agora. Só se tem fogo. Se tem fogo, dá um abraço. Se tem fogo, sai do teu lugar, abraça alguém. Só se tem fogo. Quem tem fogo, levanta as suas mãos aos céus e dê o maior aplauso que você puder a Ele. Oh! Aleluia! Sente um pouquinho. Por que eles não fizeram nada, pastor? Em quarto lugar, eles não fizeram nada por falta de força moral e ética. Eu vou repetir. Eles não fizeram nada por uma questão de força moral e de ética. Escuta, ninguém poderia vender nada no templo sem a autorização de um sacerdote. Então, se eles estavam vendendo algo dentro do templo, é porque alguém autorizou eles vender algo dentro do templo. E como é que você pode proibir alguém de fazer algo que você também faz? O direito diz que criminoso não é só aquele que vende a carga, melhor dizendo, criminoso não é aquele que assalta uma carga. Criminoso é quem recebe também, é o receptador, e comete o mesmo crime. E como é que aqueles sacerdotes tinham moral para chegar naqueles cambistas e dizer para eles: vocês não podem fazer o que vocês estão fazendo? Sabe por que muitas pessoas da nossa família não vêm para a igreja? Sabe por que muitas pessoas da nossa família não aceitam Jesus? Porque eles olham para alguns de nós e dizem: se você está tomando os goró, como é que eu posso ir para a igreja e largar o meu goró? Como é que você pode falar que Deus é bom se eu não vejo bondade de Deus em você, cara? Como é que você fala de amor se você não estende a mão para ninguém? Como é que você fala que eu não posso roubar se você rouba todo dia? Você abre a carteira do teu pai, cara, tu tá roubando teu pai. Qual é a diferença de um ladrão assim, de um ladrão que rouba a carga? Nenhuma, os dois são ladrões. Você roubou a carteira, tu é criminoso, cara. Então eles não tinham moral. As pessoas olhavam para eles e diziam: não, cara, tu é corrupto também. Se eu sou o ativo que vou lá e dou a cara a tapa, que vendo a mercadoria, tu é o ativo, cara. Então, pensa comigo, se eles estão vendendo algo dentro do templo, se eles tiveram o aval do sacerdote para vender algo dentro do templo, com certeza o sacerdote estava ganhando algo também. Talvez o sacerdote diria o seguinte: se a gente parar com os cambistas aqui, a gente vai perder o nosso lucro, a gente vai perder o nosso dízimo, a gente vai perder a nossa parte no negócio.
Deixa eu dizer, irmão, teu dízimo é importante sim, para que a obra de Deus seja estabelecida, para que as coisas aconteçam na casa de Deus. Mas entenda algo: você não vai encontrar salvação por causa do teu dinheiro, por causa do teu dízimo. Essa igreja, ela não precisa do teu dízimo, essa igreja precisa de Deus. Quando somos dizimistas, Deus nos abençoa, porque estamos cumprindo com o princípio da palavra de Deus. Então não é por necessidade, nós entregamos o nosso dízimo não porque temos que pagar aluguel, porque temos que pagar as contas, porque temos que pagar as cadeiras. Nós entregamos os nossos dízimos e ofertas porque isso é obediência, isso é princípio da palavra. E através deste princípio, através do dar, é que nós recebemos. Nós não barganhamos a Deus, nós cumprimos com o princípio da obediência. E se somos obedientes a Deus, Ele tem que manifestar o seu poder, a sua glória e a sua soberania sobre as nossas vidas. Eu vi falar que um coach, um dos maiores coaches agora no Brasil, porque tem muito crente deixando a Bíblia para ouvir coach. Não tem princípio maior do que a palavra, irmão. Se você cumprir com o que está escrito aqui, querido. Tanto é que um dos maiores pensadores desse século é um brasileiro, Augusto Cury. Não sei se você já leu um livro dele, mas o livro dele é baseado na pessoa de Jesus, nos princípios da palavra de Deus. Ele descobriu isso. Nós estamos dando dinheiro para coach. Temos dificuldade de dar o dízimo, de dar a oferta, mas estamos dando dinheiro para coach. Eu vou pular. Cinco. Por que eles não fizeram nada, pastor? Por que eles permitiram? 5. Porque eles perderam a autoridade espiritual. Oh, meu irmão, quando isso acontece, isso quer dizer que as pessoas viam os sacerdotes não mais como líderes espirituais. Viam os sacerdotes como pessoas comuns, como comerciantes, como eles eram. Porque eu estou aqui hoje, se você não entendeu ainda, eu estou aqui como sacerdote para liberar sobre a sua vida uma palavra de destino, uma palavra que vai mudar a tua vida, uma palavra que vai mudar a tua história, uma palavra que vai mudar teu casamento, uma palavra que vai mudar a tua vida espiritual, uma palavra que vai fazer você vencer o problema, vencer a luta, vencer o gigante, vencer a crise, vencer as dificuldades. Eu vou dizer até você dar glória, vencer a luta, vencer o problema, vencer a dificuldade. Receba uma palavra de bênção. Receba uma palavra de destino pelo poder do nome de Jesus. Eu não quero que você me veja como um vendedor de carro. Eu não quero que você me veja como um amigo. Eu quero que você me veja como um sacerdote, como um mentor espiritual sobre a sua vida, como alguém que coloca a mão sobre a sua vida e traz um decreto de vida, um decreto de paz, um decreto de alegria, um decreto de esperança sobre a sua vida. Entre ser teu amigo e ser teu pai espiritual, eu prefiro ser o teu pai espiritual. E entenda que o pai nunca vai falar tudo aquilo que o filho quer ouvir, mas o pai sempre vai dar um destino para o filho. O pai sempre vai querer o melhor para o filho. Um dia eu era pastor auxiliar numa igreja. Estava eu e meu pastor presidente. Estava eu e ele. E alguém chegou assim, correndo, no meio de nós dois, e disse para mim assim: oh, meu pai espiritual, oh, meu paizão, oh, meu pai. E eu parei e falei assim: querido, você está enganado. Olha o nosso pai aqui. Nosso pai, cara, pastor presidente, ele é o nosso pai, é o meu paizão.
E aí o pastor presidente olhou para esse menino e disse assim: é verdade, só que você está sendo discipulado por um dos meus melhores filhos, que é o pastor Wagner. E aí aquele rapaz, glória a Deus, aleluia, tal, saiu. E aí o pastor Jean, que era meu pastor, disse assim: por que você fez isso, cara? Por que você falou assim? E eu falei assim: sabe por quê, pastor? Porque eu sei que a minha hora vai chegar, mas ainda não chegou. O nosso pai espiritual aqui nessa igreja é o Senhor, pastor. Oh, e meu brodinho, eu chamava ele de brodinho, ele me deu um abraço, ele era chorão, e eu peguei essa unção dele, a gente chorou junto, e foi demais. Sabe o que eu aprendi? Quero profetizar sobre a sua vida. Espera, a tua hora vai chegar, irmão. Não queira queimar etapas, respeite as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Não queira queimar etapa, não queira criar um atalho, um caminho diferente para você ser honrado. Quem busca a honra acaba encontrando a desonra, mas aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem a sua vida diante de Deus, encontrarão a honra em Deus, não porque pediram, porque Deus tem prazer em honrar. Diga para 3 pessoas, bata na mão, desculpa dizer assim, mas bata na mão de 3 pessoas e diga: espera o seu tempo, vai chegar. Vai chegar. Honre as autoridades que Deus colocou sobre você. Meu irmão, desculpa, eu não estou falando coisa em causa própria. Não estou fazendo apologia de mim, pelo amor de Deus. Mas quando nós honramos um sacerdote, nós estamos honrando a Deus. Como que eu honro o meu pastor? Querido, quando eu chegar ali, eu abro a porta, pega a Bíblia da minha mão. Olha aqui, eu preciso ensinar honra. Ninguém nasce sabendo honra. Quando a pastora chegar, pega uma sombrinha, vai buscar ela se estiver chovendo, dá um abraço na porta. Falou: chegou quem deveria chegar, o nosso sacerdote. Porque o nosso sacerdote representa o próprio Deus aqui. É o nosso sacerdote que nos dá uma palavra de destino, uma palavra de bênção. É o nosso sacerdote que nos mostra o caminho, nos aponta para a bênção. Agora, cada um tem o sacerdote que merece. Se você não vê que eu sou um sacerdote da sua vida, procura um sacerdote. Procura alguém que te aponta o caminho, alguém que te ensina a palavra, alguém que te abençoa. Essa coisa de ver a igreja cheia é coisa de pastor que gosta de ver a igreja cheia. Deus não olha para a igreja cheia, Deus olha para os corações rendidos, prostrados. Quem gosta de igreja cheia é pastor. Membro gosta, sabe do que? Estacionamento vazio, chega lá, guarda o carro de boa. Membro gosta, irmão, de encontrar um bom lugar para sentar, né? Imagina você vindo para a igreja, não tem lugar para estacionar o carro. Chega dentro do culto, não tem lugar para sentar. Você fala: meu Deus do céu, vamos fazer 2 cultos, pastor, porque eu preciso de melhoria. A gente pensa que ar-condicionado é para gente, é para Deus, e isso aqui não é para Deus, é para nós. Essas cadeiras bonitas que a gente senta, não, vou comprar cadeira para Deus. Irmão, Deus não precisa de cadeira, não. A gente está comprando para a gente. Vamos honrar essa casa de oração. Vamos, meu irmão, de alguma forma nos submeter, nos sujeitar, querido. Sabe, se teu líder mandar você para o inferno, repensa, vamos ver. Porque Jesus chamou até Pedro de diabo, de Satanás, e falou para ele: se você quiser ir embora, vai, Pedro. E Pedro olha para Jesus e diz: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Por quê? Porque Pedro via Jesus como o seu sacerdote, alguém que dava destino sobre a vida dele. Em último lugar, nós precisamos entender que a Páscoa era um memorial para eles. Havia um ritual para eles. Mas a Páscoa havia se tornado em algo mecânico. Ritual simples, pura liturgia,
Vamos lá, mata o animal, entrega, está tudo certo. Irmão, a nossa Páscoa hoje não é boi. A nossa Páscoa hoje, devia ter pregado essa mensagem na Páscoa, né, irmão? Fala sério. A nossa Páscoa não é cordeiro, animal. Não é pomba. A nossa Páscoa é Jesus. Escute, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus se tornou Cordeiro de Deus, em favor de mim e em favor de você. Ele deu a sua vida, Ele é o nosso memorial. Então valorize isso. Escute, o Jorge está aqui, Jorge lembra. Nós somos de uma igreja, Jorge. Por que a gente tem que voltar para as veredas antigas, Gilmar? Porque nós somos de uma igreja que tinha culto, Gai, na terça, na quinta. Sexta-feira a gente ia para o monte. Sábado tinha culto jovem, mas não era só para os jovens. É que os jovens dirigiam o culto, mas o culto era para a igreja toda. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. E domingo à noite nós tínhamos culto ao Senhor Jesus. Culto de celebração. Hoje, tem gente que nunca apareceu aqui na quarta. Tem gente que falta no domingo, como se estivesse faltando numa reunião qualquer. Esses dias eu escrevi no Face, tudo acontece na quarta. Porque fica perto de mim quarta-feira aqui na igreja. Pastor, e tá um trânsito, não vou chegar. Pastor, tem um aniversário, não sei de quem, não vai dar para ir. Pastor, meu carro quebrou e eu tenho uma situação assim, não vai dar. Pastor, quando eu atendo o telefone, eu falo, fala filho, já sei, o que aconteceu? Tudo a gente tem uma desculpa. Eu queria voltar às veredas antigas. Parece que hoje o trabalho é mais importante do que o culto. É mais importante do que Deus. A gente coloca o trabalho na frente de Deus. Tem gente aqui, irmão, que trabalha todo dia, mas na quarta tudo acontece. A gente põe o trabalho na frente de Deus e depois quer que Deus nos priorize, irmão. Tem gente aqui que trabalha com Uber, já vou rasgar logo. Por que não chega e prioriza a quarta? Você não acredita que na quinta de manhã Deus pode te dar uma viagem que vai superar toda a quarta-feira que você não priorizou a Deus? Mas o Uber é mais importante. A hora extra é mais importante. Querido, a gente pode melhorar. A gente pode fazer mais. Só domingo à noite está pouco, cara. Cadê a chama? Aí a gente quer vir domingo, quer que tem fogo, irmão. Fogo do quê? Só se for fogo estranho, irmão. Tem fogo nada. A chama arderá continuamente no altar. É aqui que somos renovados. É aqui que nós recebemos uma palavra de vida. É aqui que nós somos edificados. É aqui que nasce a esperança, brota uma esperança no nosso coração. Meu irmão, você pode chegar aqui arrebentado, você pode chegar aqui caído, você pode chegar aqui triste, mas quando você entra por essa porta, você entra nessa cadeira, quando nós damos lugar para o altar fala com a gente, balança a gente, o altar torce a gente, o altar vira a gente de ponta cabeça, e a gente sai daqui renovado, transformado, cheio de Deus, cheio do fogo de Deus, crendo numa nova esperança, crendo no nosso milagre, vivendo um dia de cada vez. Eu profetizo na nossa vida, na vida da plenitude, nós vamos mudar a nossa história. A gente pode melhorar, a plenitude pode ir mais além. Mas quando somos religiosos, só o domingo tá bom. Se o pastor fizer um desafio, não conta comigo, porque eu já tenho um compromisso. Não, se apertar muito, pastor. Irmão, vamos voltar às origens. Vamos voltar às veredas antigas. Irmã,
Que legado que a gente está deixando para os nossos filhos. É essa igreja que a gente está deixando rasa, só de domingo à noite. Os nossos filhos, o que eles estão vendo em nós? Que igreja a gente vai deixar para eles? Como é que eles vão dar continuidade? O que eles vão dizer da nossa geração? O que os nossos filhos vão poder falar dos nossos pais? A gente pode melhorar. A gente pode ir mais além. A gente pode ter um compromisso maior com Deus. Ô irmão, eu quero ver quarta-feira você aqui, ó, buscando a Deus. Não pensa que o compromisso é... Não, eu vou lá para marcar presença para o pastor. Tem gente assim, viu? Porque é só eu viajar que eu sei quem vem para o culto e quem não vem. Aliás, quando eu vou viajar, eu nem aviso a igreja, porque eu já sei que alguns irmãos não vêm, porque eles estão achando que o compromisso é comigo. Então o compromisso é com Deus. Prioriza a Deus. Para de verbalizar o que você não vive. Para de falar o que não é verdade em você. Prioriza, cara. Tu é líder aqui dentro. Os mais novos que estão chegando na igreja vai olhar para você, ô líder. Que líder você é? Tem compromisso com Deus ou não tem? Ou tu é um líder de araque, de mentira, de imagem? Aí eu entro no Facebook depois da quarta noite, os irmãos no Outback, irmão, no McDonald's, não sei na onde. E se dentro de você está pensando assim, o pastor me viu, e por isso que ele está falando, isso denota o nível de maturidade que você tem. Quando na verdade você tem que falar, é verdade, eu preciso priorizar o meu Deus. Porque se eu tiver um compromisso maior com Deus, Deus vai ter um compromisso maior comigo. Se coloca de pé no teu lugar, meu irmão.